Olá, pessoal, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre a cura, curando o medo de ser médium. Eu sei que muitas pessoas vão na casa espírita e ficam com medo dessa coisa assim. Ai, gente, que é isso de comunicação mediúnica? Algumas religiões chamam de canalização, né? Os esotéricos, ufólogos chamam de canalização, que é a mesma coisa, né? Alguns irmãos católicos evangélicos chamam de receber o Espírito Santo, que você está recebendo o Espírito Santo para poder comunicar alguma coisa. Então, vamos para as questões científicas. Quando você recebe um Espírito Santo, você deduz que esse Espírito é puro. Entende? Esse Espírito ele é divino. Ou até mesmo o próprio Deus. O que Allan Kardec diz sobre isso? Que os médiuns que recebem os espíritos no seu perispírito, né, que deixam encostar no seu perispírito e utilizar o seu corpo físico para se comunicar, porque isso é um tipo de mediunidade só, que é a mediunidade psicofônica. Então, essa mediunidade psicofônica ou canalização psicofônica, você empresta o seu corpo do mesmo jeito que você empresta a sua roupa para sua irmã ir para a festa de Natal ou para um baile, né? Você empresta para que essa pessoa possa comunicar o que ela deseja, sendo que ela está desencarnada, ela está sem corpo, sem carne, sem um momento físico de comunicação, mas continua sendo a mesma pessoa. Então, nesse sentido científico, não devemos ter medo de sermos médiums, porque vamos ver esses espíritos, que são pessoas. E pessoas nem sempre são puras, nem sempre essas pessoas são Deus. São simplesmente pessoas sem corpo físico. Nós somos espíritos, né? Como diz o nosso segundo álbum aqui do projeto Regenerar e Terra, que é beneficente, que nós doamos essas músicas. E por estarmos necessitados de comunicação com aqueles que a gente não se despediu direito, que não nos entenderam, ou porque nós precisamos de ajuda, porque a coisa do outro lado está difícil, então os médiums são aquelas pessoas mais sensíveis que precisam servir aos dois mundos. Eu fiquei até aqui nessa aresta da minha sala para vocês sentirem como é que é na prática ser médium. Você está aqui no mundo físico e tal, tem boleto para pagar, tem emprego para resolver, né? É chefe, é cliente, é um monte de coisa para você fazer. Aí, de repente, vem uma entidade. Você escuta a entidade. No meu caso, eu sou médio audiente, né? Mais ostensiva audiente. Então, escuta a entidade. Sim, meu filho, o que você quer dessa vez? Ah, entendi. Ó, posso te ajudar dessa forma. O que você quer, do jeito bom ou do jeito ruim? O jeito bom é esperar, né, a sessão mediúnica e eu vou encaminhar você mentalmente lá para onde você tem que ir. O jeito ruim, eu vou ter que fazer uma oração e os nossos mentores da casa vão te retirar. Então, muitas vezes é isso. É você ter tranquilidade para lidar com pessoas, mas pessoas desencarnadas. Ah, Manu, mas se for um espírito assim, muito agressivo, se for um espírito muito revoltado, como é que eu vou lidar com um espírito trevoso, sofrido, que acabou de falecer de uma forma muito crítica, que eu tô sentindo as dores do espírito? Isso acontece, tá? Eu fugi da mesa mediúnica por causa disso. Eu já tenho fibromialgia, então para mim ficar sentindo o espírito que foi queimado, morreu congelado,
morreu cortado, envenenado, não é uma coisa muito legal. Então, eu comecei a usar a minha mediunidade só de uma forma mais auditiva para passar mensagens em tempo real para vocês. Mensagens mediúnicas, mensagens orientadas pela nossa mentora Laura, mensagens de inspiração de outros espíritos também, como o Shelton, Afonso. Às vezes o Auros também passa alguma coisa. E eu tento me restringir aos meus familiares espirituais, ou seja, aqueles espíritos que estão na minha faixa vibratória para cima, né? Porque talvez a minha faixa não seja das melhores, então a gente pede que os espíritos mais evoluídos que a gente nos auxiliem. Então, como perder esse medo da mediunidade? Com essa conscientização, né? Eu sou um canalizador no meu templo espiritual, eu sou um canalizador no meu canal, e então eu não vou ficar recebendo os espíritos de uma forma ostensiva, no sentido que até mesmo Allan Kardec diz que é perigoso, no sentido de incorporação. E isso é perigoso. Mano, mas eu vou dar só um choque anímico, ou seja, deixar o espírito pegar meu ectoplasma aqui, né, anímico, e levar para reconstituir o perispírito dele, porque às vezes ele levou um tiro, às vezes, eu vou pegar aqui leve, tá? Porque eu sei que tem situações que são muito delicadas. É igual nosso mentor Luiz Afonso falou, né? Tem algumas pessoas que desencarnam sem partes do corpo, então a pessoa precisa se remontar, digamos assim. O Luiz Afonso, ele é especializado nisso. Ele é um médico cirurgião de perispíritos de primeira grandeza. É o trabalho que ele mais faz. Inclusive, 3 de janeiro, ele está voltando das férias espirituais dele, depois de passar 12 meses quase na faixa de Gaza, e também trabalhando com os médicos espirituais entre a Ucrânia e a Rússia, inclusive reconstituindo, essa palavra, reconstituindo o perispírito de crianças, mulheres primeiro. E ele ontem até me falou, que ele passou aqui antes dele sair de férias, ele me falou o seguinte: Manu, pra gente não chocar as pessoas que acabaram de desencarnar, nós usamos 2 siglas lá na faixa de Gaza e na Ucrânia. E a gente ensinou essas siglas para todos os médicos espirituais que estavam lá de plantão. São mais de 400 médicos que estão lá atendendo milhares e milhares de pessoas desde o início dos conflitos, e tem alguns que já ficam lá ininterruptamente, né? E Luiz Afonso se filiou à Legião que estava Bezerra de Menezes. E aí ele e Bezerra de Menezes estavam revezando os treinamentos com os médicos novatos, recém-formados na Universidade da Regeneração, aqui no Planalto Central. E eles foram levados para lá para realmente sentir o batidão e se especializar nessa parte de reconstituição do perispírito. Olha que coisa linda, né? A gente perde o medo da mediunidade quando sente a essência do nosso trabalho, o quanto é importante a gente comunicar a beleza do mundo espiritual, porque o mundo espiritual elevado é lindo, e a gente não pode deixar de comunicar essas coisas lindas que acontecem, né? 400 irmãos ali, homens, mulheres, jovens, pessoas que faleceram, idosos, e trabalhando ali, reconstituindo o próprio perispírito, porque eles podem ter a aparência que eles quiserem, e também reconstituindo o perispírito de outras pessoas. E o mundo inteiro contribuindo de uma forma energética para que essa guerra não continue, pelo amor de Jesus, né? E de todos nós, porque nós merecemos estar vivos.
E aí Luiz Afonso usou a primeira sigla que ele criou, ele adora criar sigla, que foi paciente do campo de guerra, que foi o PCG. Então ele olhava para os médicos e dizia: qual é a situação desse paciente? Aí ele dizia PCG, que estava lá no campo de guerra, né? Tinha o PEG, paciente em estado de guerra, aquele paciente que está, né, com trauma, que está com neurose, está com psicose. E alguns pacientes PCG do campo de guerra também eram os causadores das guerras. Então eles iam para uma aula separada. Então eles já sabiam que o paciente PCG ele tinha que ir para uma aula em que os ansiolíticos espirituais seriam mais fortes. O PEG são pacientes que não causaram a guerra, não estavam no campo de guerra, mas eles estavam com sequelas, eles estavam em estado, né, emocional, espiritual de guerra. E tinha também, que ele estava falando, né, os pacientes prioritários de guerra, que ele é o PPG, que eram crianças, idosos, gestantes, mulheres, pessoas que estavam de uma forma assim, que eram vítimas mesmo daquela situação e respingou neles ali espiritualmente um amadurecimento mais forte. Então eram os PPGs. E aí ele falando que aprendeu, né, que os médicos falaram, nossa, que bacana você criar essas siglas, porque Luiz Afonso gosta de ser uma pessoa muito ética, ele gosta de tudo muito certinho, ele não gosta que a gente comente algumas coisas, ele já brigou comigo várias vezes por eu comentar coisas do mundo espiritual não autorizadas, e aí eu dizia, não, então não vou postar isso, eu já deletei várias postagens por causa disso, né? E aí alguns requisitos éticos ele achou melhor criar essa sigla. Então a gente entende assim o cuidado, né, dos espíritos superiores. Eles nunca vão querer te agredir, nem para dizer que você é um paciente causador da guerra, né? Nem para dizer que você é um paciente causador do tumulto, nem para dizer que você é um paciente que está no umbral, que você, assim que sair do hospital, você será tratado pelos seus amiguinhos espirituais do mesmo jeito que você tratou os seus piores amigos, para não dizer inimigos, né? Então tem toda essa questão que os espíritos mais evoluídos se preocupam conosco. E isso faz com que você, como médium, principalmente os audientes, os médios psicofônicos, percebam a diferença de um espírito mais evoluído que você, inclusive, para um espírito mais atrasado. O espírito atrasado, ele não está se preocupando com ninguém, ele não tem muita empatia, ele quer causar tumulto, ele quer zonear, ele quer te deixar mal, ele quer que você sinta na pele a dor dele, sabe? Então, é um espírito que precisa de mais forças. Ele incomoda mais. Então, um espírito que te desgasta muito é um espírito imperfeito. É um espírito mais trevoso, é um espírito mais sofredor. É uma pessoa que, quando estava encarnada, era insuportável, no sentido mesmo da coisa. E você vai ter que exercitar a sua caridade moral.